gente, de novo na área, o seu programa da Hora do Chá. Hoje a gente está com um tema importantíssimo, a campanha Lei de Drogas, é preciso mudar. Eu estou aqui com Daniel Nicori, ele faz parte da campanha, é defensor público e professor da Faculdade Baiana de Direito. Querem saber qual é o tema do programa? Ligado no quadro Se Liga Aí. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá. O número de mulheres presas no Brasil cresce bem mais que o de homens, quase todas elas acusadas de tráfico. É o caso de Camila, de 19 anos, que passou a se prostituir para sustentar a filha. Durante uma batida policial, o cliente fugiu, deixando a droga para trás. Camila ficou presa 4 meses até ser absolvida pela justiça. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse precisomudar.com.br e assine a proposta. Se liga aí, se liga lá, se liga então. Se liga lá nessa comunicação, se liga aí, se liga lá, se liga então. Se legaliza a liberdade de expressão, se liga aí, se liga lá. Então, Daniel, eu queria que você começasse falando assim, do local que você ocupa enquanto um defensor. Como você observa a aplicabilidade da lei de drogas hoje? Qual é o quadro que ela tem gerado no último ano, nos últimos anos desde a sua aprovação, e como você observa, para a gente ter uma noção da importância de se ter a campanha que a gente vai falar logo à frente? Na faculdade, a gente ouve falar de um conceito logo que começa a estudar direito penal, que se chama seletividade do sistema. Essa seletividade significa que nem todos os crimes são apurados nem resolvidos e que esses crimes que ficam de fora não ficam de fora por acaso. Não há uma mera aleatoriedade na exclusão dos casos. Os comportamentos que tendem a ser criminalizados são os das pessoas mais vulneráveis ao sistema. Normalmente mais pobres e de menor instrução, ou juntando as duas coisas, ou de grupos étnicos ou culturais também vulneráveis por isso. Se tem um exemplo no Brasil de aplicação da lei que mostra essa seletividade com toda a clareza, é o da Lei de Drogas. E eu lhe digo por que isso. A Lei de Drogas, que foi publicada em 2006 e que está em vigor ainda hoje, ela teve um propósito muito claro, o propósito de excluir a punição, pelo menos a cadeia, para o usuário. Ela não chegou ao ponto de descriminalizar o porte para uso de drogas, manteve como crime, mas excluiu em todas as hipóteses a prisão como resposta. É o que levava as pessoas a pensar se havia descriminalizado ou não, muitas pessoas tinham essa dúvida depois da aprovação da lei. Os professores falam em despenalização ou descarcerização. É uma quase descriminalização. Mantiveram o nome de crime, de comportamento criminoso, justamente para diminuir as resistências políticas ao projeto. Só que esse passo não foi completo. Por que não foi completo? Se a gente olhar para a Lei de Drogas, existem 5 comportamentos que podem ser atribuídos tanto ao usuário como ao traficante. São eles: adquirir, guardar, trazer consigo, ter em depósito e transportar. Esses 5 comportamentos estão no crime de tráfico de drogas, que tem uma pena de 5 a 15 anos de prisão, e no crime de porte para uso de drogas, que não tem pena de prisão nenhuma. E aí como é que a gente distingue se o sujeito é pego fazendo uma dessas 5 coisas, adquirindo, transportando, guardando, tendo consigo ou em depósito essa droga? A lei diz no artigo 28, parágrafo 2º, que o juiz vai olhar para algumas coisas, alguns fatores: quantidade da droga, natureza da droga, condições da ação, antecedentes do sujeito e outros dados relevantes do caso. Só que ele fala que a quantidade deve ser levada em conta e não diz qual é a quantidade. Fala que a natureza da droga deve ser levada em conta e nem faz uma tabela, digamos assim, mais razoável do que é mais lesivo enquanto droga do que é menos. Essa subjetividade da lei, essa vagueza da lei, deu espaço para o que eu disse antes aqui, para a seletividade. Para que, trocando em miúdos, simplificando, claro que existem exceções, mas simplificando. Se um sujeito de classe média branco é preso com 30 ou 40 gramas de maconha, o rótulo de usuário é o mais provável que vai incidir sobre ele. Se, nas mesmas condições, com a mesma quantidade de droga, um sujeito de classe média negro, pobre negro, é preso, o rótulo de traficante será o mais provável. Isso levou a uma explosão imensa da população carcerária. Em 2007, a gente tinha 67 mil presos por tráfico. No fim de 2011, a gente tinha 125 mil presos por tráfico.
só para concluir essa questão, essa explosão chamou a atenção dos pesquisadores no Brasil inteiro. A pesquisa mais conhecida de uma professora do Rio, Luciana Boatê, que constatou o seguinte: na maior parte dos casos, esses traficantes estavam, no momento da prisão, desarmados, sozinhos, eram primários, sem maus antecedentes, sem ligação com o crime organizado e com quantidade pequena de drogas. Então essa história assim que aparece na televisão dos grandes traficantes sendo presos, a maioria das pessoas que são presas são de fato pessoas que não têm um vínculo orgânico, não é chefe em nenhum espaço, são pessoas que o sistema mesmo acaba trocando de forma muito rápida, porque a violência também é muito grande. Então chegou a importância de ter uma campanha, né? Vocês que já estão envolvidos. No último dia 9 de julho, como a gente passou, teve o lançamento da campanha Lei de Drogas, é preciso mudar, campanha publicitária, recolhimento de assinatura. Eu queria que você pudesse falar sobre essa campanha, o que é que ela é, porque nós merecemos hoje estar debatendo ela e vamos tocar ela para frente. Vamos lá, a campanha é uma parceria de vários grupos da sociedade civil, é promovida, vamos dizer assim, levada à frente pelo Viva Rio, mas na condição de apoiador da Comissão Brasileira de Drogas e Democracia, que é uma comissão no nível local, que também tem correspondentes, digamos assim, no nível latino-americano e no mundial, na Comissão Global sobre Drogas, que Fernando Henrique, por exemplo, atua. E essa comissão fez uma parceria com a gente, com a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Desde o ano passado, a gente vem coletando casos de aplicação injusta da lei de drogas, num site chamado Banco de Injustiças. Essa nossa cooperação foi amadurecendo, e esse ano a gente chegou ao ponto em que sentiu que precisava chamar a sociedade para o debate. A gente tinha acumulado experiência, acumulado discussão suficiente para propor uma campanha. Uma campanha pela alteração da atual lei de drogas. Você acha que tem alguma relação assim, objetiva, se não na disposição, mas pelo menos no sentimento de criar a campanha a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de liberar as marchas da maconha? Criou pelo menos algum clima de, chegou o momento da gente debater, vamos aproveitar o que foi aberto agora e vamos continuar debatendo o tema, porque de fato ali não foi nenhuma regulamentação do campo das drogas, né? Mas do direito de ir e vir, do direito de se organizar e se manifestar, mas colocou o tema, as pessoas começaram a se perguntar, a marcha da maconha deve ir para a rua, não? Isso, olha, a decisão do Supremo sobre a marcha foi muito importante. Mostrou para quem tem um pensamento diferente do predominante que a gente não está sozinho, nem mesmo nos espaços que parecem mais conservadores, como o judiciário. Então, nesse sentido, o Supremo deu uma sinalização importante de que o que a gente tem que proteger, em geral, no cidadão é a liberdade, restringindo ela só quando for necessário para a convivência, mas sem usar isso como uma desculpa fácil para proibir tudo. Então, claro, a decisão do Supremo veio em boa hora e fortaleceu a discussão. Outras decisões do Supremo sobre drogas também encorajaram o projeto. A decisão que, por exemplo, disse que não cabe a prisão em todos os casos à espera do julgamento. A lei proibia a liberdade provisória para o preso por tráfico, acusado de tráfico, e o Supremo derrubou isso. O Supremo derrubou a proibição da pena alternativa para o preso por tráfico, para o pequeno traficante também. Então, claro que isso ajudou. Mas a necessidade de fazer a campanha veio justamente de uma reflexão. Não dá para contar só com o Supremo, porque o Supremo é muito importante, mas ele é reativo, ele responde a uma demanda. Está na hora da gente produzir a demanda. E produzir a demanda é dialogar com o Congresso e dialogar com a sociedade para pedir apoio ao que a gente vai propor ao Congresso. E por isso envolver toda a sociedade no debate e não esperar uma instituição que responde ao que a gente pede. E a campanha vai ter recolhimento de assinaturas na internet, né? A gente vai botar aqui o site da campanha para todo mundo que queira saber informações. Pretende recolher uma instituição de assinaturas, a princípio então vai ser um projeto de iniciativa popular, é a ideia da campanha. Vamos lá, como é a campanha, para resumir? A gente apresentou lá no Rio de Janeiro, no dia 9, um projeto de lei de alteração da lei de drogas, que não mexe muito profundamente na lei de drogas, né? Ela tenta alterar, na nossa opinião, para melhor, no sentido de mais liberdade e mais proteção às pessoas, de diminuição da violência e do risco social que a repressão às drogas representa. Apresentando para a sociedade, pedindo a confiança, pedindo 1 milhão de assinaturas. Chegando ao número necessário para o projeto de lei de iniciativa popular, que é o nosso sonho, a gente vai apresentar ao Congresso. E a gente tenta fazer isso até mais ou menos fim do ano e início do próximo.
como é que a campanha começou? A gente pegou os casos do banco e trouxe para a sociedade. Veja, está acontecendo isso hoje no Brasil. Está longe de ser verdade que o usuário não vai preso. Ele vai, ou pior, outras pessoas que nem relação nenhuma com a droga tinham, mas pelo ambiente social e familiar, foram tratadas como praticantes do crime de tráfico e submetidas ao sistema irracionalmente severo que a lei do Brasil prevê hoje. Pessoas que eram acusadas por tráfico, Namoradas, irmãos, garotas de programa, pais, mães, amigos, gente que estava circulando na rua. Então, o sistema que a gente tem hoje de repressão, ele causa tanto sofrimento que ele não se justifica para o que ele quer evitar. Mas tudo bem, isso é uma questão para depois. Mas o fato é, sem pensar em mudar o mundo e chegar ao ideal de hoje para amanhã. A nossa proposta diz o que é que dá para mudar agora, o que é viável agora no curto prazo, o que é que a gente pode fazer com consequências imediatas para a vida das pessoas. É isso que a gente quer propor no projeto. E a gente queria agora passar para vocês mais uma peça dessa campanha. Dê uma olhada aí. Eu sou usuária de droga, mas eu tenho família, 2 filhas para criar. Um dia suspeitaram que eu estava vendendo e me botaram na prisão, mesmo sem ter flagrante. Fiquei mais de 4 meses presa. Saí porque não tinha nada contra mim. Não é cadeia que eu preciso, é tratamento. Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse eprecisomudar.com.br e assine a proposta. Então voltamos aqui, Daniel. Quais são então as principais mudanças que esse novo projeto de lei quer apresentar para a política de drogas hoje? A principal mudança na nossa proposta é a definição de critérios mais objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Eu comentei com vocês antes sobre os 5 casos em que o comportamento do usuário e do traficante é o mesmo. Muda apenas a destinação da droga, para que servia a droga. É o comportamento de quem adquire, tem consigo, transporta, tem em depósito ou guarda as drogas. Nesse caso, a gente propõe um modelo semelhante ao de Portugal. O que Portugal fez desde 2000 e vem tendo sucesso com isso? Ele definiu em lei que é considerado usuário, presume-se usuário, o sujeito que for encontrado com uma quantidade de droga que seja suficiente para o consumo pessoal por 10 dias ou menos. Quem define em Portugal o que é a quantidade de consumo por 10 dias para cada droga é o Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Justiça. Aqui ficaria para a Anvisa. Essa é a principal proposta. Não é a única proposta do texto, mas é a principal. Outras propostas auxiliares são: excluir da lei de vez a proibição da liberdade provisória e das penas alternativas para o condenado por tráfico, tornar o crime de associação para o tráfico semelhante ao crime de quadrilha nos demais casos de crimes hediondos. Eu sei que isso é bem técnico para a área do direito. Reduzir um pouco as penas dos atos preparatórios para o tráfico. Então, portanto, eu diria que na parte penal, a alteração sem dúvida mais importante é essa da definição dos critérios. Mas há uma outra alteração importante. A proposta da gente quer descriminalizar o uso de drogas. E também semelhante ao modelo de Portugal, que é tornar o porte para uso de drogas, uma infração administrativa, como uma infração de trânsito, por exemplo. E submeter as pessoas apenas a punições administrativas por isso. Também há uma parte da proposta que relaciona os direitos dos usuários de drogas com o de não ser discriminado ou estigmatizado por sua condição. De manter, por exemplo, seus vínculos de trabalho, de estudo. Inclusive, eu lamento, mas recentemente o Tribunal Superior do Trabalho deu uma decisão em que legitimou a demissão de uma empresa, de uma funcionária com o argumento de que era usuária de maconha, porque as câmeras nos arredores do trabalho dela captaram-na fumando e conseguiram provar que era maconha. Então, eu lamento uma decisão como essa, e a proposta quer garantir esse tipo de direito para o usuário, de não ser estigmatizado enquanto tal e não perder oportunidades sociais por isso, por um comportamento que é seu e que é uma escolha pessoal. Certo, Daniel, eu sei também que você participou de outra discussão que muita gente viu, pelo menos na mídia, na hora que saiu o relatório para as transformações no Código Penal, né? E também tem propostas que alteram
a dinâmica hoje assim da lei de drogas, a aplicação e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento, que são movimentos separados, né? Não é a campanha, essa alteração, são outras alterações supostas para a reforma no Código Penal. São sim, são separados. Eu, na verdade, participei de uma comissão semelhante a essa que está tendo mais visibilidade na mídia, mas eu participei na Câmara e não no Senado. Mas eu posso falar da do Senado, que já publicou o projeto. E a proposta da comissão do Senado, num ponto, é parecida com a nossa, da ANADEP e do Viva Rio. Qual é a proposta? Descriminalizar o uso de drogas e estabelecer uma quantidade objetiva. Na proposta do Senado, o limite de consumo é de 5 dias e não de 10 dias. A nossa proposta é em cima do modelo português mesmo, de 10 dias. Além disso, a comissão do Senado faz uma proposta que me parece interessante, politicamente inteligente, mas eu não sei se vai ser mantida nos tribunais. Qual é a proposta? É fazer com que o crime de tráfico, é a proposta do Senado, não seja crime hediondo nos casos em que a gente chama hoje de tráfico privilegiado, ou do pequeno tráfico, do sujeito primário, com bons antecedentes e sem ligação com organizações criminosas. Ele está com uma quantidade que é acima daquele limite permitido, Isso. só que ao mesmo tempo ele não tem uma vinculação com a... Exatamente. E mesmo no regime atual, ele já existe essa previsão hoje do tráfico privilegiado, mesmo para muita quantidade, ou para pouca quantidade. Então, assim, essa proposta de fazer que o tráfico, nesse caso, não seja hediondo, pode ter um impacto importante em termos de população carcerária e de diminuir danos decorrentes da criminalização das drogas. Essas são as mudanças mais importantes da Comissão do Senado que eu me lembre agora. Mas lembrando que ambas seguem no mesmo caminho da definição de critérios mais objetivos. Importante. Então, para a gente finalizar aqui, primeiro uma dúvida completamente assim, o que é que a gente está tendo que encarar? Para você, essas alterações, elas ainda vão encontrar muita resistência dentro do Congresso? Eu acho que sim, eu acho que elas já estão encontrando resistência na sociedade, porque todo debate sobre drogas ele é muito difícil. Ele envolve muito medo, muito tabu. Ele envolve a aceitação, a crítica de mitos muito antigos e muito, apesar de depois vistos como insustentáveis, muito antigos. E qualquer discurso baseado no medo é difícil de contestar, e qualquer discurso que é combatido com o medo tem que se esforçar um bocado para sobreviver. Então vai haver resistência sim. É por isso que a gente precisa do apoio de quem já percebeu que esse problema tem que ser solucionado em prol de uma política que cause menos sofrimento e que traga mais liberdade. É isso aí, galera. Entre no site da campanha, procure saber mais sobre esse projeto. Lei de Drogas é Preciso Mudar. Chegamos ao final do nosso programa. Daniel, por favor, manda mensagem para a galera que está assistindo o nosso programa lá na sua hora do chá. Vamos lá. Pessoal, a política de drogas ela tem que ser discutida com tranquilidade, com serenidade, não com medo e não com alarmismo. O debate que tem acontecido há muito tempo não levou a muita coisa justamente por isso. Medo e alarmismo talvez de lado a lado. Se a gente para pensar com o coração aberto, com o espírito atento, a gente consegue perceber que a política que existe hoje não deu e não vai dar resultado. Não deu e não vai dar resultado porque ela não combate o problema da forma correta. Para a gente pensar um sistema em que a gente preserve mais as liberdades e preserve mais a individualidade do sujeito, a gente tem que começar diminuindo os problemas mais evidentes. É isso que a campanha quer. A campanha não quer, de hoje para amanhã, instaurar um novo modelo para a política de drogas, quer avançar no que é possível e quer corrigir problemas que não tem como continuar como estão. Por isso a gente precisa do apoio de vocês para a campanha e espera que tenha conseguido apresentar um bom trabalho. Estamos abertos a críticas, sugestões, comentários para apresentar um projeto que sirva de verdade para as pessoas que a gente quer atender. Obrigado pela oportunidade, Dudu, e parabéns pelo trabalho. Obrigado aí, Daniel. Esse é o recado do nosso fim do programa, então, da sua hora do chá. Lembrando que a gente só volta daqui a 15 dias agora, então fique ligado, fique ligada, compartilhe, indique nosso programa. Até a próxima.